Olá, estamos de volta com você. Espero que o Espírito de Deus esteja te abençoando, assim como nos está abençoando com este estudo que fala sobre a adoração com danças, a restauração da arte na casa de Deus. Na nossa última aula nós estávamos falando sobre o significado bíblico da dança e as áreas onde nós podemos aplicar a arte na casa de Deus, que no meu entendimento deve ser feito na adoração, em primeiro lugar, depois no evangelismo, para glorificarmos a Deus através da arte, e restaurando a arte para o Senhor Jesus. E isso implica em mudar a nossa concepção a nível de mente, a nível de atitudes, implica também em trabalharmos o folclore da nossa nação. Eu acredito que Deus tem um folclore para nós, eu acredito que Deus tem danças para nos ensinar, danças que glorificam o seu nome, danças que falem dos seus feitos, onde nós podemos celebrar a Deus, entre outras coisas, a nível de arte, onde nós podemos manifestar a vida de Deus através do teatro, através do cinema, através da TV, através das artes plásticas, através do circo, da música. A música já tem tido um caminho bem mais avançado do que o restante da arte, mas nós precisamos entender o que é que Deus quer e o momento em que nós estamos vivendo, onde Deus mesmo tem trazido a restauração das artes para nós como um sinal profético. No livro de Jeremias diz que nos últimos dias a virgem se alegraria com danças, a noiva se alegraria com danças. E eu acredito que nós estamos vivendo esses dias. No dicionário nós temos a referência sobre dança, eu já disse no outro capítulo, mas eu vou repetir para você que está nos vendo pela primeira vez. A dança, segundo o dicionário, fala sobre uma sequência de movimentos estereotipados, mais ou menos rítmicos, ou seja, você pode ter um ritmo ou não, desde que você faça movimentos sequenciados. E em um outro dicionário está dizendo que é o executar só ou em conjunto uma sucessão rítmica de passos e movimentos do corpo, incomumente com a música ou não, ou seja, dança é movimento. E baseado nessa descrição da dança que o dicionário afirma, eu gostaria que nós estivéssemos lendo uma passagem no Velho Testamento, que eu gosto muito porque muitas pessoas me perguntam quem deve adorar com danças. Como deve ser a pessoa que vai trabalhar com a área de artes na casa de Deus. Então nós temos alguns requisitos que nós precisamos colocar. Está escrito lá em Números 8, do versículo 5 a 15. E eu acredito que nesses versos existem 3 níveis que nós precisamos alcançar para que possamos trabalhar com arte na casa de Deus. Eu quero aplicar a nossa vivência nesses versículos e nós temos tido uma experiência, não digo grande, mas uma experiência vasta nessa área no sentido de tempo. Nós trabalhamos com 6 companhias na nossa igreja, entre adultos, jovens, crianças, idosos, e todos eles têm um só pensamento: nós queremos restaurar a arte para o Senhor, queremos evangelizar através da arte e temos o objetivo de adorar ao Senhor através da nossa arte. Então, nesse versículo, Deus orienta Arão a apresentar os levitas como oferta de movimento ao Senhor. Eu achei muito interessante, né? Porque na tradução Revista e Corrigida não está escrito oferta movida. Sempre quando eu lia oferta movida, eu sabia o que queria dizer, mas oferta de movimento parece que dá uma conotação dentro da língua portuguesa de uma forma mais clara para que nós possamos entender. Então aqui, nesses versos de 5 a 15, em Números 8, está descrito que Arão, que era o sacerdote, ele apresentava os levitas como oferta de movimento ao Senhor. Interessante que os próprios levitas eram apresentados diante de Deus. O movimento deles, a vida deles é que era a oferta. Eles eram a oferta viva diante de Deus. Eu acredito que quando nós estamos dançando diante da congregação para o Senhor, ou mesmo no nosso íntimo, lá no nosso quarto, ou adorando ao Senhor com os nossos movimentos, nós precisamos entender que nós somos a oferta. Nós é que somos o aroma que sobe
diante de Deus, para que Deus possa se regozijar com o nosso coração. Nosso coração tem que estar limpo, pleno diante dele. Então no verso 6 diz o seguinte: toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. Quem deve adorar? Bom, aqui está dizendo: toma os levitas do meio dos filhos de Israel. Nós sabemos que no Novo Testamento a igreja é reino e sacerdote. Somos um reino de sacerdotes. Nós somos os sacerdotes. Mas aqui no Velho Testamento os levitas eram apenas um grupo de pessoas. Mas hoje no nosso contexto nós somos um reino de sacerdotes. Então qualquer um de nós, sendo lavados, remidos, podemos adorar a Deus com danças. Não se limita a um grupo separado. É claro que, como os músicos, é importante que se tenha um grupo à frente para que possa ser o norte daquelas pessoas, para que possa se ter um modelo, pelo menos a princípio, para que a congregação possa vir. Mas é importante também colocar que não só um grupo de pessoas deve adorar a Deus com danças. A igreja deve adorar a Deus com danças. Então aqui diz que toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. Deve ser alguém convertido para adorar lá na frente, para adorar como um grupo que está à frente da congregação. Toda a congregação deve se envolver com a adoração com danças, mas há um grupo específico. Assim como você tem um grupo de louvor na sua igreja, assim como toda a congregação deve ser uma congregação que conhece a Bíblia, que prega a Bíblia, mas você tem ali um grupo de pessoas que é especialista naquilo, um pastor que vai te ensinar, um mestre que vai te ensinar, não é verdade? É necessário que você também tenha um grupo de pessoas que trabalhem especificamente com essa área, que possam se especializar nisso, para o bom andamento para que você possa trabalhar isso corretamente dentro da sua igreja. Mas aqui está dizendo: toma do meio dos filhos de Israel. Por que eu estou enfatizando isso? Eu tenho visto no meio de muitos lugares que nós temos ido, que esse trabalho de adoração com danças, ele se tornou um modismo. E isso é o primeiro princípio para que o trabalho pereça. Por quê? Parece que eu estou sendo radical. Mas eu conheço igrejas que têm contratado bailarinos profissionais para dançarem nos seus cultos. E a técnica destituída da unção é pecado. Não adianta você ter técnica, não adianta você dançar balé há 30 anos, há 10 anos, não adianta você ter toda a técnica do moderno, seja ele do Alvin ou da Martha Graham ou de qualquer um outro. O importante é que você tenha técnica, sim, é importante a técnica, mas primordial, essencial e que jamais pode faltar é a unção. Porque você pode dançar com unção e sem técnica, mas você não pode dançar com técnica e sem unção. Porque a técnica sem unção é como se você estivesse dizendo assim: Deus, eu não preciso da sua inspiração. Eu já sei tudo. Eu estudei 30 anos da minha vida e eu sei como encaixar qualquer movimento que eu for fazer. Eu sei todos os posicionamentos de braço, eu sei todos os posicionamentos de perna, eu sei todos os movimentos que eu preciso saber ou fazer. Eu não preciso de ti. É como se você estivesse dizendo isso se você for confiar apenas na sua técnica. Técnica sem unção é pecado. É o confiar no próprio homem. Quando nós vamos fazer um trabalho de adoração na casa de Deus, é o mesmo que você for tocar um instrumento para Deus. Se você confia apenas na sua técnica, quando você tocar aquele instrumento, não vai acontecer absolutamente nada. Ou pior, pode vir morte sobre a congregação. Morte no sentido figurado, porque aqueles que estão na carne não agradam a Deus. Se eu toco ou danço na carne, eu não agrado a Deus, portanto Deus não vem sobre mim. Portanto, por causa disso, eu não abençoo as pessoas e as pessoas são impedidas de serem abençoadas porque no momento ali o canal está bloqueado. Então, toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. Não deve ser um crente, tem que ser um convertido. Porque tem pessoas que são crentes, que creem, mas até o diabo crê, mas não muda de vida. Tem pessoas que não mudam de vida. Tem pessoas que têm aquelas mesmas práticas e sobem ali
no altar em pecado. Então o que acontece? É importante que a pessoa seja convertida. O que é uma pessoa convertida? É uma pessoa que tem uma mudança de vida. É uma pessoa que encontra Jesus e diz: a partir de hoje a minha vida está cativa voluntariamente ao Senhor Jesus. Toda a minha inspiração, toda a minha arte deve vir dele. Você vai jogar fora a sua técnica? Não, mas você vai passá-la pela cruz. Você vai dizer: Senhor, eu posso fazer tudo o que for necessário tecnicamente, mas eu me recuso a fazer alguma coisa se não for para o louvor da sua glória. Não é verdade? Eu acredito que as duas coisas devem caminhar juntas, unção e técnica. Porque a técnica fala de fazer com excelência e para Deus nós temos que dar o melhor. Mas a unção fala da dependência e eu não quero deixar de depender de Deus em absolutamente nada do que nós formos fazer, principalmente a arte. Há uma linha muito fina que separa o artista que é dependente de Deus e o artista que é dependente dos aplausos e da aceitação do povo. Nós vamos ver isso um pouquinho mais embaixo. E olha só, toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. Além de ser uma pessoa convertida, além de ser uma pessoa que depende de Deus, que foi lavada, que foi remida pelo sangue, deve ser uma pessoa que tenha um coração ensinável e que ande em santidade diária. Ou seja, a adoração deve ser um estilo de vida e não uma coisa momentânea. Eu vou adorar ao Senhor hoje, então hoje vou me separar. Não, deve ser um estilo de vida. É importante que nós possamos colocar isso, né? No verso 10 e 11 está dizendo o seguinte: farás chegar os levitas perante o Senhor. Arão fará chegar os levitas perante o Senhor, e os filhos de Israel porão as suas mãos sobre os levitas. Arão moverá os levitas por oferta de movimento perante o Senhor, a favor dos filhos de Israel, e serão para servirem no ministério do Senhor. Eu gosto muito dessa parte do versículo porque ele diz: Arão fará chegar os levitas perante o Senhor. A primeira coisa, para se adorar com danças na casa de Deus, deve-se ter a aprovação da liderança. Esse mover tem que começar no seu pastor. Ele não precisa dançar. Ele não precisa dançar como você, mas ele tem que aprovar o que você faz. Ele tem que te dar o respaldo como líder. Porque muitas vezes a gente tem visto que tem pessoas que muitas vezes se revoltam porque o pastor ainda não tem essa visão. Mas, queridos, esse é um mover muito novo. Deus tem trazido à luz algumas coisas agora. Até para nós é muito novo. Nós já trabalhamos com adoração com danças e com arte na casa de Deus há 10 anos. Eu acho que ainda é pouco. Eu conheço pessoas que trabalham há bem mais tempo que nós. Mas esse movimento tem que começar na liderança. Este mover, esta revelação. Muitas pessoas me ligam e perguntam para mim assim: o meu pastor não aprova isso, o que eu devo fazer? Eu sou categórica, eu digo: pare e ore pela sua liderança. Você tem uma palavra de Deus? A pessoa muitas vezes responde: tem. Se ela responde para mim: eu não sei ou eu não tenho, eu digo: pare de vez. Se a pessoa diz: eu tenho uma palavra de Deus, mas o meu pastor ainda não aprova, eu digo: pare e ore pela sua liderança, porque se Deus falou com você, Deus vai falar com a sua liderança. E se você agir em desacordo com a sua liderança, você não vai ser abençoado e muito menos o corpo do Senhor. Não é verdade? É importante que o seu pastor concorde com o que você está fazendo, ou então não faça. Não faça. Então aqui Arão fará chegar os levitas perante o Senhor, e os filhos de Israel porão as mãos sobre os levitas. Arão moverá os levitas por oferta de movimento perante o Senhor, a favor dos filhos de Israel, e serão para servirem no ministério do Senhor. É importante a gente observar aqui que a dança ela é uma forma de sacerdócio. Arão movia os levitas por oferta de movimento perante o Senhor, a favor dos filhos de Israel. Aí é claro que nós estamos vendo a questão da intercessão. Eu costumo usar esse versículo para falar sobre a dança da intercessão. Mas o movimento que os levitas faziam deixava claro que eles eram o sacrifício. O movimento que eles faziam era perante as pessoas,
aliás, desculpem, perante o Senhor a favor das pessoas. Ou seja, são pessoas que devem, é como se fosse um ato profético, representando a igreja diante de Deus, com os seus movimentos santos, com o seu caminhar santo, com o seu pisar santo na face da terra, ornamentando-se como uma igreja gloriosa. É como se fosse um sinal profético. Arão fará chegar os levitas perante o Senhor, dizendo: Senhor, os filhos a favor dos filhos de Israel. Ofertas de movimento. Eu gosto muito desse versículo. O verso 13 diz o seguinte: porás os levitas perante Arão e perante os filhos, e os moverá por oferta de movimento ao Senhor. Precisamos ter fins específicos para o uso da arte na casa de Deus. Eu já disse em outros capítulos que nós temos 3 objetivos em utilizar-se da arte na casa de Deus. Mas aqui nós temos que ter a consciência disso para não usarmos erradamente a arte para Deus, porque a arte, ela é uma oferta a Deus. E o Senhor é claro em estabelecer tipos de oferta que Ele quer receber. Por exemplo, no Novo Testamento, Ananias e Safira ofereceram uma oferta diante de Deus, mas era uma oferta mentirosa, era uma oferta com motivações erradas, e eles sofreram danos irreparáveis por causa desta oferta que foi feita fora de um padrão de Deus. Quem estabelece o tipo de oferta que Deus quer é o próprio Deus. Nós temos aqui no livro de Levítico, no livro de Números, muitos e muitos exemplos onde Deus nos diz: esta oferta é para isso, aquela oferta é para aquilo outro. No Novo Testamento, o Senhor é claro em dizer que amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos excede em todo holocausto e sacrifício que nós viermos a fazer. Mas no mesmo versículo que diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, também diz que nós devemos amar ao Senhor com o nosso entendimento, com o nosso coração, com a nossa alma e com a nossa força, que fala também do nosso corpo, das nossas expressões, dos nossos sentimentos. Nós somos a oferta diante de Deus, o nosso amor canalizado a Deus. Então, quem é que deve levantar ofertas diante de Deus? Pessoas que sejam consagradas, pessoas que saibam o que estão fazendo e para quem estão fazendo. O versículo diz: e porás os levitas perante Arão e perante os seus filhos, e os moverás por oferta de movimento ao Senhor. Há uma outra questão também que eu sempre me pergunto. Quando nós começamos, havia uma questão no meu coração, quando nós iniciamos esse trabalho. Eu sempre me perguntava se o que nós fazíamos era agradável a Deus ou era prejudicial a nós e ao corpo, pelo fato de estarmos ali na frente, diante das pessoas. Porque no início é natural que as pessoas venham a olhar para nós, porque é como se você colocasse um piano de cauda branco no seu púlpito. Como ninguém está habituado a ver aquele piano ali, as pessoas possivelmente vão olhar para ele. No início as pessoas ficavam com os olhos voltados para nós, e no segundo culto, no terceiro culto, nós já começamos a ficar incomodados com relação àquilo, e eu fui procurar o meu pastor. E eu disse a ele: pastor, nós estamos chamando a atenção da igreja para nós. Será que nós vamos abençoar o corpo dançando, chamando a atenção da igreja para nós? E o meu pastor me fez uma pergunta muito interessante. Ele me perguntou assim: para quem você está dançando? Com o que você está preocupado? E nós começamos a perceber que a motivação dos nossos corações atraía as atenções para nós ou elevava as atenções a Deus. E nós então, a partir desse versículo: e porás os levitas perante Arão, que era o sacerdote, perante os seus filhos, a congregação, e os moverás por oferta de movimento ao Senhor. Nós temos testemunhas. Aqui os levitas eram apresentados com testemunhas. O sacerdote apresentava o sacrifício no átrio, diante de todas as pessoas. Jesus, no Novo Testamento, há uma passagem, lá em Marcos 12, 41 ao 44, que ele e os seus discípulos observavam as pessoas irem e colocarem as suas ofertas ali no gasofilácio. Ele observava.
Tanto que ele ainda perguntou, quem vocês acham que deu a maior oferta? E ele afirmou que foi a viúva pobre, porque ele conhecia o coração dela e sabia quanto ela tinha dado, mesmo sendo aquela oferta menor, era o melhor que ela podia dar. Então, as ofertas que são apresentadas, que eram apresentadas, eram diante de testemunhas, mas não eram para as testemunhas, eram para o Senhor. Então, nós nos apresentamos diante do sacerdote, diante da congregação, mas não é para o sacerdote e nem para a congregação. A nossa oferta de movimento deve ser para o Senhor. E uma pessoa que exerce tal trabalho dentro da casa de Deus tem que ter consciência disso. Quantas vezes nós já vimos pessoas simplesmente dançando diante da congregação? Pessoas preocupadas em fazer show diante da congregação. Eu vou lhe dizer, isso só vai trazer morte. Não a morte literal, mas a morte de não receber a bênção de Deus. Quantas vezes nós já vimos também o contrário? De pessoas que vão adorar a Deus, não pensando em fazer um show, em fazer uma apresentação, elas se voltam para Deus, às vezes até recebem passos novos, recebem movimentos que a gente sabe que não vem da pessoa, vem de Deus. E ali a igreja é abençoada. Quantas vezes já nos aconteceu de nós estarmos dançando e pessoas serem libertas? Certa vez nós estávamos dançando e quando nós iniciamos uma coreografia de adoração espontânea, uma pessoa ficou possessa no meio do povo, porque a presença de Deus era tão grande que ela teve que o demônio se manifestou e a pessoa então foi liberta. Outras vezes pessoas são batizadas no Espírito, outras vezes pessoas são curadas de enfermidades físicas, de enfermidades na alma. É importante também você saber quem é que deve adorar a Deus. Aqueles puros de coração, os limpos de coração. Aqueles que sabem que estão diante do povo, diante do sacerdote, com a aprovação da sua liderança, mas tudo aquilo que eles fazem ali não é para eles, e sim para Deus. Deus é o centro. Eu me lembro de estar no norte do país ministrando numa das nossas igrejas, quando eu estava ensinando uma peça de teatro e era uma peça que exigia alguns movimentos. E um dos movimentos nós tínhamos que nos agachar e dobrando as duas pernas como se nós fôssemos pegar algo no solo. E eu ensinando aquela peça para um grupo de uma das nossas igrejas no norte, e uma das moças não fazia o movimento direito, ela não dobrava a perna, e eu já tinha corrigido a moça já umas 3 ou 4 vezes, e então eu resolvi chamá-la depois do ensaio para conversar com ela. E terminou o ensaio, eu fui procurá-la e disse a ela, você não viu o movimento como ele era? Ela disse, eu vi. Eu falei, por que você não fez o movimento correto? Ela falou assim, eu não posso. Eu tenho uma prótese na perna e a minha perna não dobra. Ela não tinha a perna da coxa para baixo, então ela usava uma prótese e a prótese que ela usava não se dobrava. E ela virou para mim e chorando ela me disse assim, por que será que Deus me chamou para dançar e me tirou uma perna? Eu disse para ela, olha, Deus sabe de todas as coisas. E você vai buscar essa resposta do Senhor, nós vamos orar e Deus vai te responder. No outro dia nós fizemos um evangelismo à noite, era o dia que nós íamos fazer um evangelismo na igreja e essa moça fazia o papel principal. Quando ela começou a se apresentar, a glória de Deus veio de uma tal forma sobre este grupo que pessoas se levantaram das suas cadeiras e vieram à frente receber Jesus sem que ninguém fizesse apelo. E no final da apresentação, no final daquele culto evangelístico, ela me chamou e me disse, eu sei porque Deus me chamou. Deus não precisa de homens qualificados. Deus precisa de homens com o coração nele para que ele os qualifique. Deus não precisa de pessoas que tenham a técnica em si mesmos. Ele vai nos dar unção e técnica suficiente para isso. Basta que nós estejamos em linha com a palavra de Deus e buscando de Deus o aperfeiçoamento e o melhor que nós podemos dar. Eu disse, o seu trabalho teve frutos. E ela falou assim, eu me alegro muito, porque Deus pode me usar de qualquer forma.
Eu quero dizer a você, se você tem algum tipo de limitação, que isso não seja barreira para que você não seja usado por Deus para evangelizar através da arte. Deus tem um caminho para cada um de nós. Deus não faz acepção de pessoas. Basta que você se coloque na presença dEle e deixe que Ele te use da forma como Ele quer. Ainda o verso 15, que diz o seguinte: depois os levitas entrarão para fazerem o serviço da tenda da congregação. Tu os purificarás e por oferta de movimento os moverás. Eu gosto muito desse versículo porque ele fala que os levitas entrarão para fazerem o serviço da congregação. Como nós temos ministrado em muitos locais, nós temos visto muitos artistas que só se preocupam em dançar e cantar na casa de Deus. Não se preocupam em evangelizar, não se preocupam em servir os irmãos. E para estes, a gente faz uma pergunta: você é um artista ou você é um servo? Deus te chamou para servir ou para ser um astro? Nós temos que colocar o nosso coração no devido lugar. Os artistas na casa de Deus devem se envolver com as coisas ao qual o Senhor também o chamou. Os levitas, eles foram constituídos somente para a adoração, mas a adoração a Deus, ela consiste não só em estar diante de Deus com música e dança, ela consiste também em manifestar a vida de Deus aos homens, porque nós nos assemelhamos àquele a quem adoramos. Então, se você é um artista na casa de Deus, não contente-se apenas em dançar e cantar na presença de Deus, ou fazer qualquer outro tipo de arte. Tenha frutos. A arte sem frutos não vale nada. A arte sem a manifestação de Cristo, ela também não vale nada. É importante que a vida de Cristo esteja em você e que as pessoas olhem para você e tenham consciência de que o Senhor das artes está caminhando na face da terra, dentro de você, e que através de você muitas pessoas serão abençoadas. Eu quero te incentivar a elevar levantar a sua oferta de movimento ao Senhor. Coloque um cântico, ou então cante, faça movimentos para Deus, levante os seus braços, curve-os, faça como o Espírito lhe dirigir, mas levante hoje sua oferta de movimento a Deus. Você vai ver que Ele vai receber e vai retribuir ao desejo do seu coração. Deus virá na medida em que você desejar. Que o Senhor esteja sempre com você e que a glória de Deus se manifeste sobre a sua vida. Deus te abençoe. Até a nossa próxima aula.